Olá, companheiros do Gazeta do Mundo. Este é mais um giro semanal. Vamos lá. Na quarta-feira, 2 de abril, o presidente Trump mostrou ao mundo uma grande lista de 185 países e territórios que sofrerão novas taxas sobre seus produtos ao entrarem no mercado norte-americano. A medida causou grande desaprovação entre os maiores tradicionais parceiros dos Estados Unidos, incluindo a União Europeia, China, Israel e até mesmo no Brasil. Se somarmos o aumento das tarifas com as anteriores, então os produtos chineses serão sobretaxados em 54%. Trump aumentou em 20% as tarifas para produtos oriundos da União Europeia, do Camboja em 49%, do Vietnã em 46%, do Japão em 24%, da Índia em 26% e do Brasil em 10%. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que vai considerar um modelo de produção de carros no Brasil para poder defender a economia mexicana das tarifas de Trump, já que se espera que a política alfandegária do republicano afetará as exportações de carros montados no México para os Estados Unidos. A nova política protecionista de Trump está colocando sob dúvidas entre os aliados dos Estados Unidos se é cabível continuar dependendo de um sistema econômico-financeiro internacional dependente dos Estados Unidos. Um exemplo dessa dúvida foi explicitado pelo premier canadense Mark Carney. As ações de ontem do governo dos Estados Unidos, mas não especificamente voltadas para o Canadá, romperão a economia global e afetarão negativamente o crescimento econômico global. A economia global é fundamentalmente diferente hoje do que era ontem. O sistema de comércio global ancorado nos Estados Unidos, com o qual o Canadá tem contado desde o final da Segunda Guerra Mundial, um sistema que, embora não seja perfeito, ajudou a proporcionar prosperidade ao nosso país durante décadas, acabou. Nosso antigo relacionamento de integração cada vez mais profunda com os Estados Unidos acabou. O período de 80 anos em que os Estados Unidos abraçaram o manto da liderança econômica global, quando forjaram alianças baseadas na confiança e no respeito mútuo e defenderam a troca livre e aberta de bens e serviços, acabou. Bem, isso é uma tragédia. É também a nova realidade. Precisamos reagir com propósito e força. Somos um país livre, soberano e ambicioso. Somos mestres em nossa própria casa. Um ponto importante sobre o Canadá é que o Senado dos Estados Unidos tinha aprovado um projeto de lei que impede Trump de aplicar sua nova política alfandegária contra o vizinho do norte. Entre os legisladores que aprovaram a medida, incrivelmente se encontravam 4 senadores republicanos que se uniram aos democratas. Contudo, isso ainda não é o final desta história, já que se espera que Trump consiga derrubar o projeto quando este for enviado para a Casa dos Representantes, onde os republicanos deverão defender a política alfandegária do presidente. Trump justifica suas tarifas como sendo uma resposta à balança comercial desfavorável aos Estados Unidos, com diversos parceiros no exterior. Mas o premier espanhol Pedro Sánchez basicamente sugeriu que Trump foi mentiroso ao falar sobre o tema. Isso é o que eu gostaria de enfatizar. Isso é contrário à verdade. Porque não é verdade que a União Europeia aplica tarifas de 39% aos Estados Unidos. Não é verdade. Na verdade, se analisarmos os números, a União Europeia aplica tarifas de cerca de 3% dependendo do caso. Portanto, não são 39%, são cerca de 3%. E não é verdade que nossa relação comercial seja desequilibrada. Não estou falando da Espanha, que os senhores conhecem muito melhor do que eu. A balança comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos em bens e serviços está praticamente no mesmo nível. As tarifas anunciadas pelo presidente Trump não são, portanto, recíprocas. Sua suposta reciprocidade, na minha opinião, é apenas uma desculpa para punir países, aplicar um protecionismo estéril e aumentar a receita para tentar mitigar o déficit que uma política fiscal está causando, em minha opinião, mais do que questionável.
Portanto, ninguém se beneficiará com isso. A guerra comercial afetará o mundo todo, inclusive a Europa, mas afetará aqueles que mais a provocaram. É por isso que pedimos novamente ao presidente Trump que tome juízo, que se sente à mesa de negociações com a União Europeia e também com o resto do mundo. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que os Estados Unidos estão causando danos a si mesmo e ao mundo. Ele ressaltou que alguns produtos são, devido à cadeia de produção diversificada entre Estados Unidos e Europa, transportados por diversas vezes pelo Atlântico Norte em um movimento de vai e volta cíclico até que cheguem à etapa final de sua venda. Com as novas tarifas de Trump, toda esta cadeia de produção fica comprometida e a tendência seria de os europeus serem forçados a buscarem ou novos parceiros para as suas cadeias de produção ou fabricarem cada vez mais a nível da União Europeia ou nacionalmente. Mas em defesa da posição de Trump saiu a Hungria. O chefe da diplomacia do país europeu, Péter Szijjártó, afirmou que a União Europeia é regida por uma Trumpfobia incompetente, que cometeu erros em sua política alfandegária com os Estados Unidos e que o bloco deve realizar negociações com Washington. Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que Bruxelas está pronta para negociar com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que os europeus estão prontos para tomarem contramedidas firmes contra Washington. Declarações à parte, Trump acredita que a iniciativa de Washington de impor novas tarifas sobre as importações gerará investimentos de 6 a 7 trilhões de dólares. A Europa pediu para que os Estados Unidos instalassem armas hipersônicas de longo alcance em seu território. A informação foi dada ao público pelo comandante da OTAN na Europa, o general norte-americano Christopher Cavoli, durante audiência no Comitê de Serviços Armados do Senado de seu país. O oficial afirmou que atualmente os militares russos estão aumentando suas capacidades em um ritmo maior do que foi previsto por analistas. Em particular, a reposição de carros de combate e fornecimento de munições são sinais de que Moscou está aumentando sua produção industrial, inclusive abrindo novas fábricas. Segundo o general, só neste ano os russos deverão produzir 1.500 tanques, 3.000 blindados, assim como centenas de mísseis balísticos de cruzeiro. O general, para fins comparativos, disse que os Estados Unidos não produzem mais de 135 tanques por ano, ao passo que blindados como Bradley não são mais produzidos. A declaração do general entra em total contraste com as declarações anteriores de autoridades militares e políticas da OTAN, que afirmavam que os russos estavam produzindo mísseis com chips de geladeira e sua indústria estava caminhando para o fracasso. Por outro lado, não se pode excluir a possibilidade de o general estar fazendo tais declarações para convencer os senadores dos Estados Unidos a aprovar mais gastos exorbitantes com o Pentágono. A Hungria deu um verdadeiro golpe contra o Tribunal Penal Internacional após aceitar em seu território o premier de Israel, Benjamin Netanyahu. O país europeu ignorou o mandado de prisão contra o israelense expedido ainda em novembro de 2024, ao mesmo tempo que, enquanto Netanyahu visitava a Hungria, Budapeste anunciava que estava saindo do grupo de países que reconhecem a autoridade do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, a Hungria estava saindo do tribunal justamente no momento da visita de Netanyahu. Assim sendo, a Hungria se tornou o primeiro país da União Europeia a abandonar o Tribunal Penal Internacional, ao passo que foi um dos países fundadores. O caso não agradou algumas autoridades europeias. Por exemplo, a ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock, disse na quinta-feira, 3 de abril, quando Netanyahu chegou na Hungria, que foi um dia ruim para a lei internacional. Ela acrescentou que o tribunal estabelece claras regras a todos os países membros da União Europeia e que ninguém no velho continente deveria ficar acima da lei. Uma clara crítica ao governo do premier húngaro Viktor Orbán. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul afastou oficialmente
o presidente Yoon Suk-yeol do seu cargo após uma decisão unânime sobre seu impeachment nesta sexta-feira, 4 de abril. A decisão segue um período de intensa agitação política provocada pelo polêmico decreto de lei marcial de Yoon em 3 de dezembro de 2024. Sua destituição marca um momento crucial na política sul-coreana, deixando a nação com incertezas sobre sua liderança e o caminho a seguir para novas eleições. Ao anunciar a decisão, o presidente interino do Tribunal Constitucional, Moon Hyun-bae, detalhou várias violações constitucionais graves. O tribunal concluiu que Yoon empregou forças militares e policiais para bloquear e remover os membros da Assembleia Nacional da Legislatura, uma medida que obstruiu suas funções e minou os controles democráticos sobre o poder executivo. Em sua conclusão final e mais contundente, o tribunal decidiu que as ações de Yoon não só infringiram os direitos individuais, mas também prejudicaram seriamente a neutralidade política das Forças Armadas e os princípios fundamentais da Constituição. O país deve agora realizar eleições dentro de 60 dias. A batalha legal de Yoon está longe de terminar, pois ele ainda enfrenta acusações de insurreição como parte de um processo criminal separado que prevê uma possível sentença de prisão perpétua ou morte. Centenas de manifestantes contra Yoon se juntaram em uma explosão de comemoração do lado de fora do Tribunal Constitucional em Seul, quando a tão esperada audiência do ex-presidente Yoon Suk-yeol terminou com sua destituição do cargo. Confrontos violentos eclodiram entre estudantes franceses e a polícia perto da Universidade de Sorbonne, em Paris, na quinta-feira, 3 de abril, com a intensificação dos protestos contra o plano de Macron de cortar 905 milhões de euros do financiamento da educação e da pesquisa, de acordo com a Lei de Finanças de 2025. Os cortes ameaçam 60 das 75 universidades públicas da França, com algumas instituições alertando que podem não ter fundos para manter serviços básicos como eletricidade por até 6 meses. A União Nacional dos Estudantes da França prevê que 30 mil vagas em programas de bacharelado e mestrado poderão desaparecer em 2025, justamente com o fechamento de bibliotecas e a redução dos serviços no campus. O corte na educação coincide com os planos de Macron de atingir sua meta de aumentar os gastos com defesa para 3,5% do PIB do país, o que exigiria um adicional de 30 bilhões de euros por ano. É possível que Macron esteja cortando gastos na educação para investir mais na produção militar. O Irã fabrica muitos drones. Eles também fabricam drones muito eficazes. Eles são muito eficazes em algumas coisas, mas o Irã está no topo da minha lista de coisas a serem observadas. As tensões estão crescendo entre os Estados Unidos e o Irã, enquanto nações árabes não estariam nada satisfeitas com isso. Recentemente, Trump exigiu que os iranianos cheguem a um novo acordo nuclear com Washington, ao mesmo tempo em que move ativos militares na região do Oceano Índico. Bombardeiros B-2 Spirit norte-americanos foram enviados para a base aérea de Diego Garcia, de onde poderiam atacar o território iraniano em caso de uma ação militar de Trump. Sabe-se também que pelo menos 2 porta-aviões norte-americanos já estariam na região do Oriente Médio. A escolha da base aérea de Diego Garcia surpreendeu um pouco, isso porque ela se encontra a milhares de quilômetros do território iraniano, embora isso não seja um empecilho para que, a partir de lá, determinadas aeronaves dos Estados Unidos possam decolar em missões de ataque contra o Irã. A questão é que países árabes como a Arábia Saudita, onde os Estados Unidos também possuem sua presença militar, teriam negado até mesmo a passagem de aeronaves norte-americanas para atacar o Irã por seu espaço aéreo. De acordo com a Middle East Eye, os Emirados Árabes Unidos, o Catar e o Kuwait também teriam comunicado aos Estados Unidos que não permitirão o uso de seu espaço aéreo para ações contra o Irã. A imprensa ocidental, como o jornal britânico The Telegraph, informaram que comandantes militares iranianos estão considerando um ataque preventivo contra a base aérea de Diego Garcia. Acredita-se que os iranianos possuem meios de ataque capazes de atingir Diego Garcia. Um deles seria o míssil Khorramshahr,
4, também chamado de míssil Khaybar. As tensões também foram fomentadas por relatos midiáticos de que Trump teria dito recentemente que o Irã será destruído caso não aceite um novo acordo nuclear até setembro. O governo norte-americano não esconde que pode usar seu poder militar para lidar com a República Islâmica. A pressão seria para fazer o Irã aceitar limites ao uso de suas capacidades nucleares, inclusive redução do nível de enriquecimento de urânio. Israel, tradicional aliado dos Estados Unidos, diz há anos que o Irã está prestes a concluir a criação de um artefato nuclear. Ao pressionar o Irã para reduzir o tamanho de seu programa nuclear, os Estados Unidos estariam fazendo, antes de tudo, um favor a Israel. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no Gazeta do Mundo. Até mais, pessoal!